Olá, caros alunos e alunas, vamos para mais uma aula do nosso curso de História para o primeiro ano do ensino médio. E na aula de hoje a gente vai trabalhar com um tema aí sobre a Grécia, tá ok? Entre outras coisas da Grécia, a gente vai falar sobre o conceito aí de polis, as duas principais cidades-estados, Esparta e Atenas, e, claro, falar sobre a democracia ateniense. Então, vamos à aula? Bom, eu começo fazendo a seguinte análise aí, uma pequena cronograma, uma pequena linha do tempo para a gente poder se posicionar em qual momento histórico eu estou me referindo. A Grécia Antiga vai ser esse momento aí mais ou menos 2.500 anos antes de Cristo, é o momento histórico que a gente vai fazer a análise aqui da Grécia. E lembrando também a todos que não existe ano zero e que o nascimento de Jesus Cristo é o ano 1 depois de Cristo. Então o calendário nosso não trabalha com o ano zero e, obviamente, hoje já estamos no ano de 2020, não 2019, igual o meu PowerPoint ali está mostrando. Seja lá como for, a gente precisa fazer um posicionamento geográfico também, tentar mostrar para vocês aonde fica a Grécia. Ali está o mapa da Europa, eu vou colocar aqui, olha, o cursor para a gente poder visualizar um pouco melhor, tá? Esse aqui, olha, o mapa, obviamente, na Europa, o mar Mediterrâneo, e nessa região aqui, olha, que eu vou chegar próximo, que eu vou destacar aqui, olha, e vou aproximar, a gente vai ter a Grécia. Obviamente, a Grécia é uma península com uma série enorme de ilhas que se envolve aí no mar Egeu. Vamos destacar aí, olha, a península do Peloponeso, com a principal cidade Esparta, e também Esparta com as suas guerras, batalhas. Está ali uma foto do filme 300 de Esparta, um filme espetacular, o primeiro filme, tá? Os outros filmes aí já não são tão bons assim não, mas o primeiro filme é espetacular, vale a pena assisti-lo. Bom, e a outra cidade, ela vai ficar, a outra cidade de grande importância nossa aqui, vai ficar na Península Ática, que é a cidade de Atenas, que está destacado ali. E se, por um lado, Esparta era voltado para a guerra, Atenas era voltada para o comércio. Cada uma vai se destacar segundo as suas características. Mas antes de a gente começar a falar sobre essas principais cidades, vamos para uma parte mais conceitual. A parte de polis. O que significa basicamente polis? São cidades-estados independentes uma da outra. Isso quer dizer que uma cidade ela não vai depender em nada de outra cidade. Por isso, ela é chamada de polis. O objetivo ali é você entender que essas cidades elas tinham algumas coisas em comuns para a gente pensar a Grécia como um todo. E uma coisa muito importante, às vezes o estudante chega a algumas ideias bem equivocadas, como por exemplo, não existia uma estrutura de centralização do poder na Grécia, não tinha uma cidade que vai dominar todas as outras. Cada uma vai ter a seu próprio exército, seu próprio sistema político, mas alguns elementos vão aproximar a Grécia. Fatores culturais, históricos, linguísticos vão unificar a Grécia. Então ela vai ter uma cultura única chamada cultura helenística. Por que cultura helenística, professor? Porque os gregos eram chamados de helenos, ou seja, cultura dos povos helenos, daí o nome de cultura helenística, traço característico de todas essas cidades-estados que eu pontuei para vocês. Uma outra característica é a língua também. O grego era falado em todas as cidades. Então, apesar de elas serem independentes, elas vão ter traços comuns entre todas elas. Bom, como eu já disse, já fiz a prévia aí, a gente vai destacar duas das cidades mais importantes. Esparta, voltada para a guerra, a forma de Esparta se manter e se desenvolver era a guerra, e Atenas, uma cidade-estado voltada para o comércio. As duas vão ganhar muito destaque, muita força, e elas vão se fortalecendo, cada uma com sua característica, até que chega um determinado momento que o Império Persa vai começar a ameaçar, invadir as cidades-estados gregas. E nesse momento aí vai ser organizado uma, digamos assim, uma junção das principais cidades
para lutar contra os persas. Então vai ter os espartanos, os atenienses e várias outras cidades montando um grande exército para lutar contra os persas, tá? O exército lá de Xerxes, que também fala um pouco no próprio filme 300 de Esparta. Bom, como os gregos acabam conseguindo vencer essa batalha, impedindo aí que os persas invadam a Grécia, vão se destacar as cidades-estados, Esparta e Atenas vão se destacar ainda mais nesse momento, liderando cada uma o seu próprio exército, seu próprio grupo de cidades que vão apoiar Atenas e o grupo de cidades que apoia a Esparta, e assim eles vão se organizar entre a Liga de Delos, liderada e capitaneada por Atenas, e a Liga do Peloponeso, liderada e capitaneada por Esparta. E a partir desse momento eles vão acabar entrando em guerra. Esse grupo de cidades liderado por Esparta e o grupo de cidades liderado por Atenas entram em guerra, na chamada Guerra do Peloponeso. Guerra essa que vai durar muito tempo e vai ser vencida por Esparta. O problema é que Esparta vai ficar muito enfraquecido após a vitória e todas as outras cidades gregas também vão ficar muito enfraquecidas. E observando tudo de longe estava o Império da Macedônia, que quando percebe, digamos assim, o enfraquecimento dessas grandes polis, o Império da Macedônia, com seu grande líder, Alexandre o Grande, ele vai invadir as cidades gregas e a Grécia vai passar a ser dominada pelo Império da Macedônia, certo? Bom, uma característica importante para a gente pensar sobre as polis, a gente destacar bastante o conceito aí de cidadania. Conceito esse que eu vou colocar de modo muito amplo, mas de modo geral ele tem pontos em comuns. O que é ser cidadão dentro das polis? Alguns critérios vão fazer digamos assim, uma definição mais clara de quem pode ter poder dentro da polis e de quem não pode ter poder, porque cidadania é o poder que você vai exercer, o poder de decisão que você exerce dentro de uma polis. Então, quem era cidadão, obviamente, se diferenciava dos não cidadãos. E não cidadão pode ser estrangeiro, mas também pode ser os que a gente chama de escravos, certo? São conceitos esses que a gente vai trabalhar. Bom, em quase todas as polis, as mulheres, tá? Então a gente vai começar a definir aí, as mulheres não eram cidadãs, assim como os menores de idade, e o critério é qual a idade? Era 18 anos em algumas cidades, 21 em outros, precisava cumprir as obrigações militares também para chegar a ser cidadão, assim como estrangeiros, vindo de outras polis, eram considerados estrangeiros, portanto nunca seriam cidadãos, e os escravos. Escravos esses que poderiam ser basicamente por dois tipos. O primeiro tipo era escravo por guerra, então uma cidade-estado invadia a outra e fazia os derrotados de escravos, ou poderia ser escravo por dívida. O sujeito ficava tão endividado, mas tão endividado, que ele não teria outra forma de pagar senão pela escravidão. Essas duas formas vão ser amplamente difundidas por toda o planeta, digamos assim, durante o período aí da antiguidade. Então, todos os lugares vai ter modelos de escravidão e quase todos eles envolvendo guerras e elementos aí econômicos, principalmente guerra. Então a gente precisa agora pensar e refletir um pouco o conceito de escravidão. Ele não tem a ver com cor da pele. Mesmo que a gente verifique isso muito fortemente no Brasil, por conta da escravidão africana que chegou aqui ao Brasil, escravidão não tem, vamos lá, eu vou falar de novo, para ficar bem claro para vocês, escravidão não tem nada a ver com cor da pele. Escravidão é um conceito dentro da sociedade. Portanto, na Europa, na Grécia, brancos escravizavam brancos, assim como a gente vai estudar mais para frente, na África, africanos, negros, África subsaariana, África negra, africanos escravizando africanos. No Oriente, você tem lá os povos escravizando, inclusive os povos, os hebreus que faziam escravos. Você vai ter escravidão com as sociedades aqui da América. Então, escravidão vai ter em todos os lugares do planeta. Tira essa percepção de que escravidão tem a ver com cor da pele e, obviamente, com negro. Não tem nada a ver uma coisa com a outra, certo? Então, nesse caso que eu estou citando da Grécia, eles eram brancos escravizando brancos. Bom,
Vamos seguir a aula com o conceito aí de democracia que vai se desenvolver em Atenas. A gente fala muito de democracia, percebe a democracia como sistema surgido lá na antiguidade, na Grécia, mas a gente deve lembrar que foi por um período pequeno de tempo a democracia vai vigorar dentro de Atenas. Então, a gente começa a pensar que a democracia, digamos assim, a estrutura da palavra quer dizer o quê? Poder do povo. Mas não era o poder de todos que habitavam a cidade de Atenas, porque a gente já viu que nem todo mundo que habitava a cidade de Atenas era cidadão. A democracia ela só vai poder ser exercida pelo cidadão, ou seja, um homem que tenha nascido em Atenas, que tenha todas as suas obrigações militares, que seja livre, que não pode ser escravo. Então, é um sistema excludente. Essa democracia é um sistema excludente. Era um grupo pequenininho que determinava as ações políticas de toda a polis. Uma outra coisa que a gente deve observar aí, que o modelo de democracia em Atenas era uma democracia que a gente chama de democracia direta, onde o cidadão vai decidir o próprio futuro da polis. Como é que funciona a democracia direta? Você vai apresentar a tese, um vai defender, o outro vai ser contrário, e as pessoas que estão ali para debater, as pessoas que estão ali para votar, a maioria das vezes era na ágora, quem aprova levanta a mão, quem é contra depois vai levantar a mão. Isso é democracia direta. Você não precisa de nenhum representante para tomar as decisões. Você, quanto cidadão, vai tomar todas as decisões diretamente. Diferente do que a gente vai ter, obviamente, no Brasil atual e em grande parte do Ocidente, a gente tem uma democracia representativa, ou seja, todos nós vamos votar e eleger um representante para governar, um representante para fazer as leis. Então a gente não pode decidir por nós mesmos o futuro do nosso país. A gente escolhe, delega essa função a uma pessoa que a maioria vai escolher, seja ele para presidente, deputado, prefeito e por aí vai. Tá? Até porque uma democracia direta hoje seria inviável. Você imagina você escolher o presidente da República levantando a mão. Isso é inviável, não tem como. Então é necessário ter, num país tão populoso como o Brasil, uma democracia representativa. Então, você vai lá, no nosso caso aqui, usando aí a urna eletrônica e escolhe quem são os seus representantes. Bom, eu vou ficando por aqui. Obrigado por estar assistindo essa aula. Até a próxima. Valeu!